Vamos lá. Ao vivo aqui, Thiago? Isso. Aqui. Ao vivo. Não, só aqui. Tá no 3G? Seu celular? Tá. Falando aí, porque deve ter gente chegando. Olá, quem está chegando, estamos aqui ajustando os finalmente das redes da internet, das conexões da vida. Aguarda só um pouquinho, esperando as pessoas Fala chegando. Com as pessoas no Instagram. Instagram, nós vamos falar por aqui e por aqui. Duas câmeras, tá? Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. E aí, galera? Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Deixa eu só compartilhar aqui também na minha timeline, para as pessoas ficarem sabendo que nós estamos online. Vocês estão ouvindo a gente? Se alguém puder dar um toque se estão ouvindo a gente no Instagram. Estão ouvindo Instagram. Ouvindo Facebook. Ouvindo Facebook. Ok. Estamos ao vivo. Beleza. Ouvindo muito bem, perfeitamente, ótimo. Olá, boa noite. Teresina do Piauí, coisa boa, hein? Sim, estão ouvindo bem no Face. Beleza. Então vamos começar. Legal. Quem for chegando, depois vai ficar disponível? Vai. Né? E aí, quem for chegando e perdeu o comecinho. Pessoal do Instagram, a gente está olhando aqui para a câmera do computador. Vamos ficar meio de lado aqui, mas é isso aí. Ok. Também convidando a todos que quiserem já ir fazendo algumas perguntas do que a gente for falando. A gente gosta mesmo é disso, desse compartilhar, tá? E hoje o tema é esse, né? O tema é a gente ficar mais ligado no assunto do orgasmo mesmo, né? A gente tinha falado desde domingo, né? Com essa jornada que nós estamos aqui intensamente focados, que é nesse nosso curso online, que já se formou uma comunidade bem interessante, e a gente falou, vamos fazer uma live na terça-feira. A gente mais na frente a gente vai falar com algumas coisas que nós decidimos. E aí nós lembramos que hoje é o Dia Internacional do Orgasmo, que foi criado aí, foi criado na Inglaterra e é considerado entre uns países aí que foi considerado o Dia Internacional do Orgasmo. Então, para nós é uma alegria estar aqui, isso foi uma coincidência, uma sincronicidade do universo de estar aqui, podendo estar ao vivo, falando desse tema tão fundamental, importante e ainda também muito desconhecido e muito subutilizado, que é essa energia orgástica, essa potência orgástica do nosso corpo. Então, é uma alegria para nós estar compartilhando disso com vocês. Tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que tenham, por favor, contribuem, colaborem, para que fique mais rico, tá ok? O orgasmo é muito interessante quando nós partimos sempre do ponto de vista do nosso corpo, né? Nós nos estudamos através do nosso corpo, estudamos através da potência do desenvolvimento do nosso próprio corpo. E o orgasmo, ele é inato de todo ser humano, né? É uma experiência que todo ser humano pode, não só o ser humano, né? Já vi algumas pesquisas, cientistas comprovando que vários seres, não só os humanos, sentem orgasmos também, não só a coisa pela reprodução por si só, mas que se sente muito prazer nisso, né? E é muito interessante também olhar por esse ponto de vista da reprodução, porque é como se a reprodução da vida, né, a origem da vida, ela vem a partir de um orgasmo, né? É preciso ter um orgasmo. Então, isso é um símbolo muito interessante para a gente sacar o quanto é prazeroso formar a vida, como é prazeroso
dar a vida, né? Então, esse é um símbolo muito interessante da gente começar a ter mais consciência, ter um pouco mais de abertura para entrar mais profundamente no que significa essa potência do nosso próprio corpo. Existem vários aspectos que a gente pode olhar, tanto do ponto de vista biológico, do ponto de vista saudável, de saúde, que nós em algumas outras lives pontuamos bem, que é a história das linhas do Tantra, né, e que uma linha taoísta que dá muita ênfase nessa parte da saúde orgástica, da saúde, da biologia, do que um orgasmo pode causar no nosso corpo. E claramente a gente vê, não existem ainda estudos tão científicos no sentido de o que ele se libera no corpo durante um orgasmo, por exemplo, né? Mas o que a gente sabe, e isso sabe-se por vivências, que alguns neurotransmissores de hormônios importantes são liberados durante um orgasmo. Muito deles são veículos que nos trazem bem-estar, alegria, energia vital. Tudo isso está totalmente relacionado a essa produção orgástica nossa. Então, o orgasmo ele é absolutamente bem-vindo do ponto de vista da saúde biológica. Ele é muito bem-vindo do ponto de vista de você restaurar a tua energia vital, a tua vontade de viver, o teu prazer em estar vivo, estar viva. Então, é uma ligação muito direta do orgasmo com a saúde, né? Uhum. Quando a gente olha para o orgasmo do ponto de vista energético como uma energia mesmo bioelétrica que ela circula em todo o nosso corpo através das cadeias musculares, dos meridianos de energia, dos nadis ao longo da nossa coluna vertebral. Nadis são pontos energéticos do nosso corpo, tá? É um nome que é dado. E essa é uma energia que a gente pode, como a Pema esteve dizendo, que todo ser humano tem o potencial de poder experimentar. Mas ela é um evento do ser humano que está ainda diretamente ligada ao ato de reprodução. Mas quando a gente olha para o reino animal, alguns animais que inclusive sentem prazer e têm essa relação do prazer também ligado ao sexo e ligado à reprodução, tem uma qualidade que, por isso que é dito que o ser humano ele tem uma vantagem, ele tem algo a mais em relação aos outros animais do reino animal que sentem o orgasmo, que o ser humano ele pode experimentar o orgasmo não só do ponto de vista instintivo e físico. Ele pode acontecer, o ponto de vista, a camada instintiva, a camada física, ela é a primeira camada. Ela é a camada básica de onde o orgasmo acontece, é onde a gente precisa trabalhar, dedicar energia, cuidar do nosso corpo, conhecer o nosso corpo, para poder potencializar essa experiência para que ela exista também além dos contornos físicos. Mesmo pessoas que são muito frias, muito desconectadas dos sentimentos e que vivem ligadas exclusivamente ao aspecto mais físico da sexualidade, elas, quando têm um orgasmo, também têm uma experiência mais expansiva do que estão acostumadas. Essa experiência, ela naturalmente pede as outras áreas do corpo. Então, aquele momento do orgasmo, mesmo que ele dure uma fração de segundo, ele é um momento de muita expansão. É um momento onde a gente pode experimentar uma ausência da individualidade e experimentar algo maior, uma expansão mesmo da nossa própria energia, uma comunhão com algo que as palavras não têm muito condição de explicar. Então, quando a gente olha desse ponto de vista... O Tantra, até só um parênteses, que o Tantra chama de uma pequena morte, né? Como se a gente estivesse vivendo uma pequena morte ali naquele momento, de um orgasmo fulminante, de um orgasmo nervoso, que a gente chama aqui. E quando a gente olha do ponto de vista humano, que tem esse potencial de trabalhar o orgasmo com essa amplitude, que vai além do espaço exclusivamente físico, mesmo começando e partindo do físico,
existe uma possibilidade de vivenciar o que nós chamamos de desenvolvimento orgástico. Que o desenvolvimento orgástico está diretamente ligado à nossa própria condição de se relacionar mesmo com os prazeres da vida, com a frequência de abundância, de conseguir reconhecer a abundância da vida, as coisas boas mesmo da vida. Porque exatamente por isso que a Pema está dizendo, a experiência orgástica bem trabalhada atua quimicamente no nosso corpo no que a gente gosta de chamar que é como uma indústria química, uma indústria farmacêutica que todos nós temos, que produzem os melhores medicamentos antidepressivos, as melhores substâncias que poderiam nos oferecer, e que podem, né, não que poderiam, que podem nos oferecer essa condição de mais bem-estar, de mais descanso nesse espaço de prazer. E conforme a gente vem trabalhando esse desenvolvimento orgástico, conhecendo o nosso corpo, adquirindo recursos, encontrando formas de fazer esse desenvolvimento, naturalmente isso vai refletindo em outras áreas da vida. Teve um estudioso muito potente da psicologia, que foi um fundador, praticamente, da psicologia somática. O que é a psicologia somática? É todos os nossos sintomas estarem apresentados no corpo, que é como o Tiago estava falando, né? Que ali se dão o nome que ele se deu o nome de couraças, couraças musculares que nós vamos tendo ao longo da vida, que é recebida principalmente em situações de castração, de traumas, frustração afetiva. Tudo isso tem um aspecto muito, muito forte biologicamente no nosso corpo. E isso é comprovado. Ele conseguiu comprovar isso com muita clareza, que nosso corpo vai vivendo ao longo da vida, bloqueando determinados lugares, cada um, né, conforme a sua experiência, cada ser humano conforme as suas experiências de vida. Em cada lugar ele vai bloqueando algo. E como ele tinha um estudo muito profundo da sexualidade, porque ele veio dos psicanalistas, né? Ele é filho da psicanálise também, né? Então ele trouxe um aprofundamento muito grande a respeito da sexualidade. E aí ele associou essa potência orgástica e viu claramente o quanto ela é subutilizada em termos de apenas isso, só uma experiência fulminante que você vive aqueles poucos segundos, muitas vezes, de um ápice, e que nesses próximos segundos é como se existisse até uma desconexão de você com outra pessoa, com aquilo, parece que você, nossa, foi tudo aquilo e agora eu não estou sentindo mais nada daquilo, né? Então, isso acontece muito depois de um orgasmo fulminante. E o que a gente quer, e o que a gente experimenta, e o que a gente sugere, é que muitas práticas de desenvolvimento dessa potência orgástica é de conquistar um lugar de um estado orgástico, de conseguir conquistar um estado dentro de si que se mantém nessa vibração sem precisar que ela caia, nem que ela suba e nem que ela caia de uma vez. Então, que você comece a experimentar o seu corpo vai tendo mais intimidade, né? Afinidade de conhecer aquela experiência e conseguir ir em lugarzinhos que a nossa mente não alcança, que a nossa mente, enquanto interpretativa e muito poluída e muito inteligente também, ela manipula coisas que o orgasmo ele vem por si só. Não tem como você controlar um orgasmo, não tem como você ficar colocando experiências mentais numa coisa que é totalmente corporal, energética. Então ele foi muito feliz quando ele trouxe essa forma terapêutica, porque o orgasmo, como a gente estava falando, não é só uma experiência prazerosa sexual, ela é bem terapêutica. Ela pode ser bem saudável, enquanto medicina, como o Thiago estava falando, como um remédio, e pode ser uma experiência extremamente prazerosa, e isso vai muito além da reprodução, sim, porque quando nós falamos de clitóris, por exemplo, que é um órgão que é exclusivamente feito para sentir orgasmo, sentir orgasmo, sentir prazer, ele é uma fonte orgástica. Se ele é muito bem manipulado, se ele é muito bem tocado, é muito claro de ver a experiência que se pode ter de vários orgasmos, de várias experiências e conseguir conquistar esse estado orgástico. O homem, idem, por isso que a gente até fala para a gente evitar um pouco da ejaculação.
para conseguir sentir aquela experiência orgástica além da ejaculação. Porque a ejaculação ela acaba sendo mesmo um estado muito conhecido, muito subutilizado, muito de descarrego de uma coisa que poderia ser muito mais expansiva e muito mais bem aproveitada enquanto desbloqueio energético do teu corpo. É muito interessante de ver como, né, fazendo esse tipo de terapia, vamos dizer assim, de potencializar os seus orgasmos, de trazer ele realmente como uma prática da tua vida, e não só como uma prática sexual, vamos dizer assim, que está tudo muito ligado, obviamente. Então, tendo essa consciência de usar essa potência desse aspecto, a gente vê claramente a mudança nas pessoas, que às vezes muita gente fala assim, nossa, eu mudei não sei o quê, nem sei porquê, nem sei da onde, porque ela veio de um ponto de vista somático, ela veio do ponto de vista do seu próprio corpo, que a mente ela não precisa ficar entendendo tanta coisa. O seu próprio corpo ele já desbloqueou, o seu próprio corpo é como se aquela couraça ou aquele bloqueio que o Reich falava muito isso, dos bloqueios que ele foi vendo que existia, que é onde o orgasmo não passa. Aonde o orgasmo não passa é onde está bloqueado no seu corpo alguma coisa, alguma história, algum trauma, alguma castração que impede de passar. A experiência expansiva, orgástica, que os hindus, os místicos chamam de a experiência da Kundalini, a experiência da expansão energética do corpo como um todo, né? A chegar nesse estado do seu corpo sentir o orgasmo em todas as células, é o estado pleno de iluminação que eles dizem. É como se você conseguisse realmente colocar todo o seu corpo à disposição daquela energia potente. É interessante que quando a nossa compreensão, né, como terapeutas e que estudam esse desenvolvimento não só do ponto de vista místico, né, e espiritual, que é trazido pelos tantras, mas do ponto de vista também moderno e respaldado pela ciência, principalmente pela psicologia, que começou principalmente com Reich, como a Pema esteve falando, que quando a gente olha para a experiência sexual, se eu falo essa palavra experiência sexual, eu não tenho dúvida que na mente da grande maioria das pessoas o que vem logo alguém, um homem com uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, tendo uma relação, assim, penetrando, uma relação sexual mesmo. Mas a experiência sexual é muito mais ampla que isso. A experiência sexual ela tem a ver com sensorialidade. Então, todo o departamento da nossa vida ligado à sensorialidade, aos 5 sentidos, ele é o departamento que a gente chama de sexualidade. É o núcleo sexual de cada um de nós. Então, por exemplo, se a gente tem um bebezinho que acabou de nascer e ele está no colo da mãe, completamente fundido com a mãe, no seio da mãe, vivendo aquela experiência de fusão com a mãe, sentindo o calor físico da mãe, sentindo a temperatura, ali ele está completamente entregue, completamente aberto, completamente desbloqueado, né? Toda a energia flui pelaquela criança, pelaquele bebê, com uma tranquilidade, com uma leveza e com uma fluidez. E se essa criança, por exemplo, toma um susto muito forte, ela toma um susto, a tendência dela de tomar um susto é travar, engolir o ar, e esse travamento ele gera uma tensão em algum lugar muscular e registra uma tensão física no corpo. E são esses registros, né, que vão formando as couraças ao longo de uma vida. Algumas pessoas vivem experiências muito traumáticas mesmo, que precisam de cuidados bem específicos, bem delicados para conseguir compreender todo o contexto que está em volta daquele trauma. Mas de um ponto de vista mais amplo, de pessoas tidas como normais, né, se é que isso existe, todo mundo tem essas couraças registradas, todo mundo tem esses registros de frustrações afetivas que de alguma forma bloqueiam ou impedem uma experiência orgástica mais plena, uma vivência mais potente mesmo no orgasmo. E esse trabalho, respaldado pelo Reich, ele considera o orgasmo, a expansão dessa energia dentro do corpo, como uma forma, esse trabalho de desenvolvimento, ele acontece em paralelo com a nossa condição de sentir amor.
Então, conforme a gente desenvolve essa condição de se entregar para o fluxo dessa energia, que é um fluxo da minha própria energia, é uma energia individual, autêntica, minha, que acontece no meu corpo, de mim para o mundo, conforme eu vou expandindo, vou trabalhando isso dentro de mim, vou encontrando, porque o orgasmo por si só, a força dele é uma força que desbloqueia. É uma força que vai ganhando mais dimensão, ganhando espaço. Por isso que a gente usa muito esse termo, de ganhar espaço dentro da intimidade. A gente ganha espaço através do orgasmo, e a gente, naturalmente, esse espaço se reflete também no campo dos sentimentos, esse espaço também se reflete no campo da intimidade, no campo do compromisso. E vice-versa. A gente pode também trabalhar isso no campo dos sentimentos, na compreensão das nossas dinâmicas internas, e isso também vai abrindo espaço para que o orgasmo possa fluir, para que a gente possa ter uma entrega mais fluida e mais plena para o encontro íntimo ou para a experiência orgástica, mesmo que seja um encontro, uma experiência individual de alto prazer, um ritual consigo mesmo. Exatamente. Eu gosto muito de citar isso nos grupos, assim, o Thiago brinca muito. Eu sempre fui eu tenho uma tendência da minha personalidade ser muito intensa, de me irritar fácil com algumas coisas, de ter uma experiência de mais irritabilidade quando a rotina da vida me engole. E as minhas tensões pré-menstruais, toda vez que eu venho para receber a minha lua, eu sempre tinha um contato com os meus desequilíbrios hormonais com muita intensidade, muito descontrolado, muito apartada de mim. Eu me entregava por aqueles desequilíbrios hormonais com muita facilidade. E é muito claro de ver que a partir do momento, foi um marco realmente, a partir do momento que eu coloquei isso como um desenvolvimento de uma prática, e que quando a gente fala em desenvolvimento de prática, o que isso quer dizer? Que não necessariamente você precisa estar com a libido alta para fazer isso. Não necessariamente vocês precisam, agora estamos a fim de transar, então vamos ter um orgasmo. Não. Começam a existir outras possibilidades, entrar em contato com outras possibilidades de sentir orgasmo sem estar precisando, sem estar com uma libido, sem estar com uma conexão profunda com seu companheiro ou companheira, ou consigo mesmo, ou estou afim agora de entrar em contato comigo. Não é nenhuma questão de estar afim ou não, é colocar como uma prática mesmo. Tem muitas coisas que a gente faz que a gente ainda não faz porque tem que fazer, vamos dizer assim, né? Tem muitas das nossas coisas. Isso é um respeito ao limite da existência. Então, nós precisamos, sim, às vezes, colocar como uma prática, é um programa, assim como praticamos boa alimentação, exercício físico, enfim, cada um, yoga, a própria prática terapêutica, ou qualquer tipo de prática de trabalho, a prática de ganhar dinheiro, tudo isso é uma prática, tudo isso é uma ação. Então, colocar essa prática como um desenvolvimento, que foi como eu fiz, como nós nos dispomos a fazer, sem nem pensar nessa coisa de se minha TPM vai melhorar, se não vai, o que eu vou ganhar com isso. Simplesmente entregue a essa possibilidade de estar vivendo essa experiência e simplesmente dissolveu essa minha intensidade pré-menstrual com muita clareza, como quase um milagre, como diz o Thiago, porque ele que sentia mais. Eu fui o beneficiado, sem dúvida. Porque realmente o orgasmo claramente ele equilibra o seu sistema hormonal. Os seus hormônios eles começam a ter um pouco mais de estabilidade. Então, isso claramente você vai ter mais estabilidade nas suas irritabilidades, estabilidade nos seus relacionamentos, estabilidade na sua própria saúde, na prevenção da sua saúde, né? Para que isso não vire nenhuma doença. Tem alguns mestres que falam, né? Perguntaram para um mestre, eu não sei se é isso mais ou menos. Eu estou com depressão, o que eu faço? E o mestre pergunta, quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de sorrir? E nós falamos, quando você parou de gozar? Quando você parou de ter orgasmo? Então, para nós é fundamental isso, e uma das coisas que nós vemos muito, que nós deparamos muito trabalhando com isso, é a quantidade que ainda existe, principalmente de mulheres que nunca sentiram orgasmo, que nunca tiveram essa experiência, nem sabe o que é, nem sabe se sentiu, nem sabe se isso é possível sentir no próprio corpo, sabe? Ao mesmo tempo, a gente também vê coisas lindas de mulheres recebendo uma massagem íntima, por exemplo,
com 90 anos de idade, tendo seu orgasmo pela primeira vez, e vendo a alegria daquela mulher de poder estar sentindo isso aos 90 anos de idade. Então, porque o clitóris não envelhece, o clitóris ele está ali disponível para nos dar prazer. O pênis ele tem uma potência de sensibilidade na glândula peniana muito potente, que é muito pouco explorada, para que o homem consiga também sair dessa região do orgasmo só genitalizado, aquele orgasmo que só acontece naquela região e só, e que é um cume de energia e que depois desconecta de tudo, desconecta da parceira, do parceiro, desconecta daquele momento que está vivendo ali, ou desconecta de si mesmo, porque muitos que ainda vivem essa experiência de alto prazer, como uma masturbação, por exemplo, quando vem uma ejaculação é como se é um descarte, um descarte, sabe? E até por isso que a gente gosta muito de citar o Reich, porque ele dizia isso que o Thiago está falando. Só é possível realmente se sentir amado e se amar plenamente se você conseguir sentir esse estado pleno de orgasmo. Porque o orgasmo é um estado de plenitude. Quem sente, consegue sustentar, vê claramente que é um estado potente de plenitude, plenitude integral do seu corpo, plenitude integral de comunhão, plenitude integral de bem-estar, de paz. Então, essa é a outra potência que a gente pode trazer, né? Não só a biológica, física, hormonal, mas a potência também de uma experiência transpessoal, de uma experiência mística. E o quanto ainda as pessoas ainda estão muito reprimidas, ainda sentem vergonha de expressar os orgasmos, expressem o orgasmo de vocês, soltem a voz de vocês, deixa o seu corpo descontroladamente, como eles falam, porque o orgasmo, como ele não tem controle mental, ele simplesmente acontece, e é por isso que a gente quer que ele aconteça, que ele aconteça, que ele aconteça e fique, né, e se mantenha, porque a mente já não tem tanta voz em relação ao seu corpo como um todo. O seu corpo acontece, então ele descontrola, ele te deixa pensar, dizer às vezes coisas que você chora, muitas vezes acontece de chorar, um desbloqueio acontece de muita gente que fala, nossa, era para sentir orgasmo, era para ser prazer, mas eu chorei. E por que não o choro não pode ser prazeroso? Por que não? Porque o choro é um desbloqueio. O choro é um desbloqueio de uma mágoa, por exemplo. Então, por que não chorar num orgasmo? Por que não deixar você livre para poder expressar tudo aquilo que está acontecendo com você? Então, é isso. Temos algumas perguntas aqui que eu acho que a gente gosta bem de falar. Tem uma aqui, ó, eu olhei. Os casais deveriam fazer essa terapia? Eu vou falar. Uma pergunta meio macaco que é banana, né? Uma coisa meio assim. Não, mas é interessante porque talvez a pergunta dele tenha uma coisa assim, porque do ponto de vista, né, quando a gente fala terapia, por exemplo, fazer uma massagem tântrica com algum terapeuta, né, isso é para alguns casais isso é uma questão que antes, né, de ir para uma prática assim, de buscar um recurso com algum terapeuta, isso tem que ser muito bem trabalhado dentro do contrato do casal. E tem que realmente ter certeza se isso cabe dentro do contrato de compromisso que existe dentro do casal, de buscar um recurso. Mas existem sim recursos terapêuticos que podem ser conduzidos por bons terapeutas. Inclusive essa também é uma dica de ter terapeutas com boas referências, com boas indicações para conduzir, para auxiliar nesse desenvolvimento através de massagens, de toques. Mas o nosso trabalho ele fala mais diretamente também para a nossa história e ele fala também aos casais que podem se munir desses recursos para que esses recursos estejam disponíveis dentro da dinâmica do casal e não necessariamente precisar de buscar isso fora do relacionamento do casal. Então, quando existe uma dupla, né, duas pessoas que estão dispostas e os dois querem fazer esse desenvolvimento, facilita. Né? Esse desenvolvimento pode acontecer em um só, uma pessoa pode buscar, inclusive, esses recursos e essas práticas dentro do espaço de intimidade individual, aprender a conhecer o seu próprio corpo, aprender as manipulações, aprender técnicas, que esse desenvolvimento pode acontecer de você com você mesmo. E, naturalmente, a pessoa com quem você se relaciona, ela vai sentir que há um desenvolvimento. Naturalmente, ela, de alguma forma, ela vai também acompanhar e ela vai se interessar também por isso. Agora, o que a gente também gosta, dentro disso que o Thiago está falando, que a gente gosta mais de dar nas nossas vivências, o nosso curso online também traz muito isso, que são técnicas que podem ser desenvolvidas entre vocês. Essa terapia, ela só não acontece com um terapeuta,
ela é uma terapia orgástica no sentido de ser quase que autogestável, sabe? Você disponível a sentir e aprender coisas, é possível cada um, se vocês estão em casal, vocês desenvolverem isso entre vocês. Sem dúvida. Por exemplo, a gente tem estado nos dias assim de muito trabalho mesmo. Acho que eu nunca trabalhei tanto como nos últimos dias, por conta desse nosso projeto online. É uma demanda assim mesmo para a gente conseguir concretizar esse nosso novo filho. E, claramente, eu tenho estado mais estressado, tenho estado com mais dificuldade de me conectar com a minha esposa, mas a gente quer se conectar, a gente olha um para o outro, pô, a gente quer se conectar. E há poucos dias atrás eu estava numa situação assim, de muita ansiedade, Facebook bloqueou os nossos anúncios, eles não deixam a gente anunciar, eles acham que a gente está falando de pornografia, eles classificam o nosso produto como conteúdo impróprio. Isso mexe com a gente, comigo especialmente, assim, me deixa meio fora da casinha às vezes. E num certo momento, nesses dias, a Pema veio e me ofereceu, viu que a gente não estava num momento assim de fluxo de conexão entre a gente, porque eu estava muito ansioso, muito estressado com essas dinâmicas que deram errado no processo com os bloqueios do Facebook. E eu falei, Pema, eu nem falei, ela que me ofereceu, você quer que eu faça uma massagem em você, por exemplo? E ela fez uma massagem em mim, e foi uma coisa incrível e me trouxe de volta para o meu próprio calor humano, e a gente conseguiu se conectar de novo. Então, isso são recursos mesmo, que ficam à disposição. Por isso que a gente chama de práticas, né? Por isso que tem esse primeiro momento assim inicial de aprender técnicas, aprender formas, para que as formas depois deixem de existir, para que a gente assimile, pratique, e de repente a prática não existe mais. Ou num momento de mais desconexão, momentos em que a gente está precisando se nutrir, as práticas estão ali a serviço. E nos momentos que a gente está mais entregue, que o amor está fluindo com mais tranquilidade, as práticas não existem. Ela é um fluxo, ela se conecta e a gente usa as técnicas e põe elas de lado, elas não ficam entre a relação, entre as duas pessoas. No caso, isso que o Thiago está falando, essa é uma massagem genital, né? Uma massagem íntima que é possível ser feita. Mas não é só a única fonte. O que a gente usa muito dos genitais é porque a morada dos orgasmos, a morada da energia sexual, ela fica num chakra mais de baixo, que é o chakra onde estão concentrados os nossos órgãos reprodutores, os nossos genitais. Então, são pontos que nós gostamos de tocar, de ressignificar, porque a ideia é, não que isso precise chegar em algum objetivo, não é isso, mas a ideia é que numa meditação, numa respiração, num encontro, num abraço, aquele estado orgástico ele venha, ele acontece, é possível ser sentido não só porque você está manipulando um genital, por exemplo. Manipular o genital é só uma ressignificação de como você pode fazer e aonde mora o teu orgasmo, é você ter a consciência de onde mora toda essa energia vital que está dentro de nós. E com isso, porque as nossas práticas, tem alguns que já estão aí, provavelmente já fizeram, outros que entraram nessa jornada com a gente, quem não quiser que seja muito bem-vindo, ou que procure boas referências para desenvolver isso dentro de si, é muito interessante de observar o quanto isso muda muito a conexão do casal, muda muito a conexão do relacionamento, muda muito a disponibilidade, porque você está ali disponível, você está ali entregue para aquela disponibilidade de vocês sentirem essa potência que existe no corpo. Uma outra coisa que eu gosto de citar muito, por exemplo, quando eu me sinto que eu vou receber a minha lua, né, menstruar, eu me sinto mais sensível, eu fico mais recolhida, eu fico mais no meu mundo, mas isso não quer dizer que eu não possa receber uma massagem do meu companheiro, por exemplo, que me auxilia muito e que tem todo sentido para mim, de uma calma, de ser um remédio natural do nosso próprio corpo, sabe? De ser um remédio que auxilia a nossa própria saúde. Então, não teria por que um casal não viver isso, não teria por que as pessoas também por si só viverem essa experiência, a potência que tem do seu próprio corpo, e isso empodera as pessoas, isso claramente, as pessoas falam, como que eu trabalho minha estima? Começa pelos orgasmos, tá? É claro de ver como a pessoa aumenta a sua estima quando ela começa a se entregar para essa prática orgástica por si só, não independente de saber muito da técnica ou não, ou precisar de um terapeuta externo.
É possível você aprender isso porque o seu corpo é muito sábio. E nós sabemos de tudo. O que aconteceu é que nós fomos esquecidos das coisas. Nós somos castrados das coisas. Que até dentro disso que eu quero fazer esse gancho que o Thiago trouxe em relação ao Facebook, que essa é uma dor que a gente ainda tem. Inclusive, nós estamos com uma grande amiga, um casal de amigos muito, muito queridos nossos compadres, que também estão fazendo trabalhos online, e ela trabalha com vínculos da maternidade, os vínculos primários do bebê com a mãe, e eles também foram bloqueados porque existem fotos de amamentação, que aparecem os seios femininos, né? E a gente estava até falando disso, da dor que nós temos quando a gente quer trazer um trabalho saudável, quando a gente quer trazer uma consciência mais profunda do que significa a sexualidade, e nós somos podados, mais uma vez, castrados diante de uma coisa tão potente, tão bela, que é a nossa própria vida, que é a origem da nossa própria vida. Então, essa foi uma semana muito intensa para nós em relação a isso, e nós decidimos, então, praticamente nós deixamos 15 dias, por exemplo, esse nosso curso online, que depende muito da internet, depende muito do Facebook, da divulgação disso chegar nas pessoas, nós perdemos praticamente uma semana, quase 10 dias nessa luta de mandar, eles bloqueiam, aí a gente manda como chama? Uma reivindicação, você reivindica, aí volta e vai, e nisso perdendo tempo. Na verdade, a gente está aprendendo a ter mais paciência também com essa sociedade castradora e que ainda está restaurando essa sexualidade. Você vai terminar? Deixa eu falar. Pode responder mais uma pergunta? A gente pode, vamos ver se tem mais perguntas. Então, não só dentro disso, que o que a gente quer dizer é que muitas pessoas entraram em contato ainda com a gente, nós decidimos manter mais uma semana não, até domingo, tá? O nosso curso online aberto. Quem ainda não conseguiu entrar e se inscrever, ainda é possível. Nós tomamos essa decisão, nós paramos, na verdade, no domingo, né? E agora nós resolvemos abrir de novo, porque agora nós encontramos uma brecha lá, e nós estamos conseguindo divulgar o nosso trabalho, e desejamos que assim continue, desejamos que assim permaneça, para que nós continuemos aí expandindo e chegando, porque o relato das pessoas que chegam para nós, assim, os depoimentos das pessoas que nem chegam em grupo nosso, que só dos nossos posts, só dos nossos textos, falando o quanto já mudou toda uma crença em relação a coisas muito profundas e desbloqueando caminhos energéticos, caminhos de tabus, de preconceitos, de si consigo mesmo, inclusive, não é nem em relação à sociedade, mas que a gente vai criando ao longo da nossa vida, pessoas com depoimentos muito lindos e que nós agradecemos muito, assim, de vocês estarem aí acompanhando, porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho estrelinhas que a gente fala, não, é um trabalho puxado, é um trabalho que mexe com coisas muito primordiais, muito primárias e que confronta muito a sociedade, porque o que a gente quer aqui é fazer as pessoas pensarem, é abrir a cabeça, abrir a nossa consciência e olhar as coisas como elas realmente são, olhar o nosso corpo como ele realmente é, olhar os nossos órgãos genitais como eles realmente são, a vida, a origem, a concepção da vida, exatamente como ela é. Então, desejamos que continuemos aqui e que vocês possam contribuir, colaborar com essa expansão do nosso trabalho. Então, gratidão profunda de poder estar aqui e tendo pessoas que estão sendo tocadas por isso. É isso que vale. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o trabalho individual da energia sexual também interfere na relação do casal. Você quer falar? Eu vi uma coisa essa semana que eu achei maravilhoso. Os dispostos se atraem. Né? Porque tem muita gente que chega aqui e fala, mas eu sou buscador, eu busco tantra, e meu companheiro não quer nem ouvir falar disso, ele tem uma outra história, ele tem um outro caminho, então a gente não se encaixa, então a gente não vai dar certo, vamos dizer assim. Se vocês não estiverem dispostos, talvez não, mas se estiverem dispostos, tem muita coisa para acontecer, porque tudo depende da disposição que vocês têm, a disposição que cada um tem. O que a gente orienta, eu trabalho com pessoas em clínica, tanto individual quanto em casal. Nós atendemos em casal juntos e nós atendemos pessoas individuais. O que eu vou vendo é que na hora que nós vamos entrando
numa questão, num aspecto da dinâmica de um relacionamento íntimo, que no caso um casal, por exemplo, eu vou vendo que se eu mantenho a terapia só com aquela pessoa, desequilibra um pouquinho o sistema no sentido do campo do casal, no sentido do sistema do casal. Por que isso? Porque acaba ficando um pouco, fica uma coisa meio discrepante, assim, não porque um gosta de uma coisa, outro não, é porque um está chegando numa profundidade que talvez o outro não esteja. Então, assim, o que nós orientamos é que se tem algo do casal, se tem algo do relacionamento, que vocês façam terapia juntos, que vocês façam terapia em casal, que o casal ele seja tão testemunhado quanto só aquele indivíduo que está buscando uma ajuda, um apoio terapêutico, um desenvolvimento de qualquer espécie. Encontrem a dinâmica de vocês, encontrem algo que vai fazer sentido. E para um homem, isso é geral, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas no geral, o homem tem mais dificuldade em chegar no processo terapêutico. E a gente gosta de falar que é por isso que as nossas práticas são bem-vindas para todos, porque nós estamos falando de um assunto que interessa muito aos homens em geral, que é sexo, que é ter uma potência sexual mais expansiva, de trabalhar a potência da sexualidade, porque é claro de ver o quanto o homem e a mulher estão insatisfeitos sexualmente. A grande maioria das pessoas acham que estão satisfeitas, mas fica um sentimento, é como um resquício de que não é possível que é só isso, não é possível que não tenha algo a mais. Então, o sexo pode ser uma forma de incluir, né? Cada um tem a sua dança, cada um tem a sua história. É claro que não tem algo assim que é linear, entende? Que é uma coisa que assim vai acontecer assim, mas é importante que isso seja bem cuidado, bem olhado. Mesmo nós que somos um casal, nós somos terapeutas, nós já estamos nesse caminho de autoconhecimento há muitos anos, e nós sentimos muitas vezes a necessidade de ter uma testemunha para a nossa comunicação. Porque às vezes tem uma comunicação já muito viciada, padronizada, e que não sai. A gente vê muito isso, tem gente já com preguiça dessa história, DR, né? Vamos discutir a relação. É muito importante a conversa, é muito importante vocês aprofundarem, mas tem alguns pontos, alguns aspectos, que a hora que você vê, você está nele de novo. Na hora que você vê, você está nele de novo. Aí, às vezes, tem uma briga homérica, fica tudo bem, volta aquele ciclo de novo. Né? É um ciclo que se você se não quebrar e começar a refazer novos pontos de vista, começar a circular de outros lugares, começar a olhar essa roda em outros pontos dessa mandala da vida, fica redundante, fica correndo cansativo, fica correndo atrás do próprio rabo. Então, quando existe, não sei se é o seu caso, mas quando existe esses aspectos do relacionamento íntimo, nós orientamos que o casal faça isso junto. A gente sabe também que em alguns casos, realmente a pessoa se sente só, ela não encontrou ainda uma forma de comunicar e de chegar no companheiro ou na companheira num lugar em que o companheiro ou a companheira se sintam tocados ou se sintam minimamente interessados pelo tema, né? Interessados de buscar algo nesse sentido. E que se o caso é realmente esse, a pessoa que tem o desejo e tem a sede de desenvolvimento, ela não pode deixar de buscar o seu próprio desenvolvimento por causa da outra pessoa. Isso é algo que compete ao espaço de individualidade. E o desenvolvimento ele pode acontecer, sim, no espaço de individualidade. E se a gente faz um desenvolvimento, por exemplo, um casal, eu estou cuidando do meu desenvolvimento e a minha companheira ela não quer, ela por vários motivos dentro da história dela, ela acha que aquilo não é necessário. E ela não se dedica. Mas eu estou fazendo esse trabalho comigo. Se esse trabalho é um trabalho sincero, é um trabalho real, e não é um trabalho ele é um trabalho que faz eu tomar posse da minha própria experiência de ser humano, o desenvolvimento natural é que eu também abra mais espaço dentro de mim para poder compreender e poder incluir a realidade da outra pessoa. E a partir desse lugar onde eu não estou apontando, não estou exigindo, não estou neurótico, querendo que ela entre no Tantra para salvar o nosso casamento. Não, eu estou fazendo eu estou cuidando do meu Tantra, eu estou cuidando da minha sexualidade
porque eu estou em posse da minha responsabilidade, dos meus 50% nessa relação. Porque é como a gente fala assim, né, como um nó, assim, são duas cordas que dão um nó. Se desdá um nó de um lado, o outro lado cai também. Então, existe sim um lugar que é possível quando aquela famosa história também, que quando um não quer, dois não briga. Entende? Então, se um realmente faz um trabalho voltado para si, olhando para si, trabalha seu desenvolvimento orgástico em propriedade de si mesmo, sem esse olhar para fora, sem esse olhar de exigência, é possível sim que a outra pessoa do relacionamento, de repente, ela comece a experimentar novos espaços no relacionamento e ela, em algum momento, ela vai ter que se dar conta e falar de onde está vindo esses espaços, de onde, como é que esses espaços estão se abrindo e ela também vai receber desses novos espaços e o que a gente vê é que é possível a outra pessoa vir chegando. Na nossa própria história foi assim, é sempre assim, em alguns momentos, em alguns aspectos, um puxa mais um pouco, aí o outro vem um pouco mais atrás, em outros aspectos, é assim. O que não pode, que a gente fala, não pode deixar a balança muito pendendo de um lado ou de outro. Não existe certo e errado. Não tem porque a pessoa que busca é a certa e a pessoa que não busca é errada. Não tem essa possibilidade. Porque, o que sabemos? Às vezes a pessoa que não está buscando nada, ela está muito certa dentro do propósito dela. Ela está muito integrada no processo do desenvolvimento dela. Só que da maneira dela. É esse que é a grande dança, né? De começar a descobrir o que é possível cada um. O que me toca para me desenvolver. Porque eu sinto que ninguém está parado, sabe? Está todo mundo se desenvolvendo de alguma forma. Tá cada um. A diferença é a disposição. Qual é a disposição que existe? Eu estou disponível para esse desenvolvimento? Eu estou disponível para essa evolução? Porque a evolução, ela é mental. A evolução, ela acontece aqui. Né? Nós temos o nosso instinto, nós temos o nosso afeto e nós temos a nossa parte evolutiva. Que é dessa parte evolutiva que as coisas acontecem. Isso precisa haver disposição instintiva, precisa haver uma disposição afetiva para conseguir conquistar um desenvolvimento. Então, vamos responder só mais uma pergunta aqui. Vocês podem citar modos de estimular o chakra base sem a estimulação genital? Sim. Puxando mais uma sardinha aqui, tá? Mas no nosso curso online tem uma meditação tem algumas meditações interessantes. No geral, a gente usa muito de meditação também, tá? Não só a parte sensorial, que são as massagens físicas, né? De toque, de sensação de toque, mas tem a produção energética, que isso é muito desenvolvido nas meditações. Nós, como consideramos o corpo como um potente veículo de desenvolvimento, ele é o precursor de estar desenvolvendo toda essa energia meditativa. Então, a gente chama de uma meditação ativa, que é uma meditação em movimento, que inclui muito da meditação. As meditações... inclui muito da respiração. Os pranayamas. Os pranas. Pranas são os nomes, mas respiração que todo ser humano respira, né? Nós temos essa capacidade de estar vivo porque nós respiramos. Então, e a respiração também é muito subutilizada. E o orgasmo tem tudo a ver com a respiração. Se a sua respiração é muito curta e muito ansiosa, com certeza o seu orgasmo vai parar num lugar e vai ficar num lugar muito limitado, muito claro. Se a sua respiração ela flui melhor, com toda certeza absoluta, você consegue transmitir com mais fluidez essa energia dentro do teu corpo. Então, tem algumas respirações de fogo que quem faz yoga, por exemplo, já conhece. É uma respiração, por exemplo, que ela foca mais na saída do que na entrada de ar. Porque você força, é como se você forçasse o seu diafragma para baixo. E isso ajuda com que você entre em contato melhor com as suas regiões mais baixas. E tem muita gente com dificuldade, tem gente que simplesmente não sente. Não sei se é o seu caso, mas tem muitas pessoas que chegam até nós, nas experiências, e vê claramente parece a desconexão profunda com esses chakras de baixo. Essa é uma respiração que ajuda, tá? Tem outras coisas, né? Vamos citando só uma dica, por exemplo, que essa é uma, de você fazer mais dessas respirações, tá? Só que essa é uma respiração que ela ativa muito o oxigênio no corpo. Então, orientamos que sempre faça ela com os olhos abertos, numa posição que você esteja confortável, porque ela realmente ativa, você esquenta o seu corpo, o corpo fica mais quente, e que é isso que a gente quer.
Porque a parte mais quente nossa, ela está mais relacionada à terra. A parte da terra, ela é mais quente, ela é mais de fogo, né? E os nossos chakras de baixo querem dizer isso. É uma energia mais fogosa, vamos dizer assim, é uma energia de mais fogo, yang, né? A das partes mais relacionadas à vibração da terra. Então, a respiração desse jeito auxilia muito você começar a entrar em contato com esses chakras de baixo. Eu acho interessante porque a gente liberou uma aula grátis do nosso curso, né, uma aula demonstrativa, e a gente fez uma meditação que a gente chama de meditação dos 3 centros, para ampliar um pouco a nossa percepção de como é que o nosso corpo está distribuído, né? Como é que essas energias atuam no nosso corpo, nas partes mais baixas, nas partes mais centrais e nas partes mais de cima do corpo. E como foi uma aula demonstrativa de 20 minutos, breve, em que, né, por conta da dinâmica da internet, a gente precisou fazer uma aula curta, e depois tivemos uma meditação guiada para ter essa percepção. As pessoas que ainda não têm um contato com a dinâmica do autoconhecimento, das terapias, da sexualidade como um potencial energético, de aprender a conduzir a energia do nosso corpo, né? Aprender desse desenvolvimento como um espaço de aprendizado, de condução da sua própria energia, chegou algumas perguntas assim, nossa, mas o que isso tem a ver com sexo? Como que isso vai fazer diferença na minha intimidade? Né? Como que eu parar e perceber como que essas energias acontecem dentro do meu corpo vão fazer diferença na minha sexualidade? E desse ponto de vista, né, do desenvolvimento, a Pema mesmo esteve falando, da possibilidade, inclusive, de sentir esse estado orgástico num abraço, é isso que vai acontecendo. O corpo, ele tem uma sabedoria, que é uma sabedoria organísmica, que é a mesma sabedoria de uma semente que você põe na terra. Se você pôr na terra, chover, fizer sol, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore, ela vai dar frutos, ela vai dar flores, vai dar frutos. Então, não tem muito... Esse é um movimento natural da vida, inclusive morrer, que é o que acontece com todos nós. E essa energia orgástica, ela atua no nosso corpo dessa mesma forma. Então, se a gente só der espaço, der cuidado, der água, der um terreno fértil, por si só ela acontece. Praticando, por isso que a gente chama de prática. Praticando, em pouco tempo, de repente, você percebe que, nossa, como isso se abriu, né, ao ponto de... Né, existem massagens, depois vocês podem procurar na internet, procurem vídeos de orgasmos energéticos. Vocês vão ver os exemplos de pessoas tendo experiências orgásticas incríveis sem toques, praticamente sem toques, só porque ela já aprendeu a conduzir a sua própria energia. Os toques, a parte física, o concreto, ele é importante porque é ele que vai ensinando os caminhos, vai desbloqueando, abrindo os canais para que essa energia possa se expandir. Então precisa de paciência, porque assim, a gente quer mudar, eu quero mudar minha sexualidade. Não está fazendo nada. Difícil. Tem que ter outras possibilidades de você sentir seu próprio corpo, e isso inclui tua meditação, isso inclui teu autocuidado, isso inclui a calma, isso inclui a meditação. Não tem como falar do sexo pelo sexo, vamos melhorar, porque nós vamos agora... Eu poderia aqui trazer 1000 técnicas multiorgasmáticas, ensinar o orgasmo ejaculatório, o orgasmo nervoso, o orgasmo de vale. Tem milhões de tipos de orgasmo que é possível ser vivido, e que não é só uma questão de técnica, né? Muitas mulheres chegam para mim e falam, como é que eu faço para aumentar a minha libido? A libido, ela é energética, ela não é uma coisa que acontece química, se acabou, um dia eu tenho, um dia eu não tenho. Ela acontece energeticamente, depende de um campo, depende de como que está a sua saúde mental, depende de como está a sua respiração, depende de como que está a sua dinâmica com o seu companheiro ou companheira, ou a sua dinâmica no seu trabalho, como é que tá, isso tudo depende. Então a gente não pode ficar falando só do orgasmo por si só, se a gente quer uma expansão e realmente sentir aonde é que expande toda essa experiência da sexualidade. Não é possível você viver o sexo só pelo sexo. O Tantra não fala isso e nós também não. Então não é só uma experiência de você ter multi-orgasmos ou uma experiência de você ter técnicas que aumentem os seus orgasmos. Não é só isso. Para aumentar, precisa mexer no corpo como um todo. Precisa ter disponibilidade, sim, de mexer no corpo como um todo. E isso significa respirar melhor, se relacionar melhor, sentir melhor. Acalmar os pensamentos. Meditar melhor. Então não tem como.
Legal, querido. Só para concluir, a gente não vai continuar respondendo perguntas. Só falando oi para algumas pessoas, falando oi, gente, chegando. Elaine, querida, que estava aqui em casa, amada. Chegou aí um pessoal muito querido que nós conhecemos em uma escola que nós estivemos, muito legal, que nos ensinou muito. Então, queridos, boa noite, muito legal, uma honra. Paula, estou vendo só os últimos. Aisha, querida, uma honra tê-la aqui, poderosíssima essa mulher. Faz um trabalho maravilhoso com o feminino. Muita honra tê-las aqui. E só para complementar, a Pema já disse, né, que até domingo as pessoas que quiserem se inscrever no curso, a gente vai deixar aberto para possibilitar aí as inscrições ainda. Nós criamos um grupo no Facebook, onde a gente vai, um grupo fechado, só para quem está fazendo a jornada, que é a forma que a gente está encontrando de fazer um acompanhamento, né, de tirar as dúvidas, de buscar entregar um acompanhamento personalizado para as pessoas que estão fazendo o curso, da mesma forma que acontece nos nossos grupos presenciais. Então, é isso. Então, é isso. A gente já está com o carrinho aberto ainda, até domingo, mesmo que a gente já liberou o módulo, tem gente já fazendo o primeiro módulo, então é por isso que a gente só vai até domingo, tá? Porque a partir do segundo módulo ninguém entra mesmo, tá? O grupo já fica mais fechado. Até uma próxima jornada e estamos aqui e nos vemos aí novamente, se Deus assim permitir. E venham conhecer o nosso trabalho, a nossa casa, os grupos que a gente conduz, certo? É uma força muito grande e impulsiona a nossa vontade de continuar, vocês estando aí, ok? Grato. Boa noite. Boa noite. Tchau, Instagram. Compartilhem, marquem as pessoas. Nós vamos algumas perguntas nós vamos tentar responder só das pessoas que tiveram online ao vivo, nós vamos responder algumas perguntas, tá? As outras talvez não seja possível. Como fica disponível o vídeo, as pessoas vão assistindo e às vezes fazem perguntas que a gente não tem o tempo hábil para isso. Mas o que tiver aí, enquanto tiveram perguntas ao vivo, nós vamos procurar estar respondendo da melhor forma possível. Fica ligado lá no Stories também, que a gente Gustavo. tem gostado de responder as perguntinhas no Stories, que tem sido muito legal, que é um desafio de fazer a pergunta em pequenas palavras e a gente fica doido do lado de cá, tentando responder também em poucas palavras, mas tem sido muito interessante, um conteúdo muito rico lá, um acervo já de perguntas e respostas, que está bem legal. Olhem lá no nossos Stories do Instagram. Até mais, Valeu. Nos vemos!